Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Rápido. Iremos dar continuidade hoje à nossa playlist de matemática com foco no concurso do IBGE de 2022 para o cargo de recenseador. Esse é o quinto vídeo da nossa playlist e se você não assistiu aos vídeos anteriores da playlist, sugiro que assista lá para estar por dentro de todos os pontos da matéria, ok? Os links para os vídeos estão aqui embaixo na descrição. Como vocês sabem, em cada vídeo eu passo para vocês tanto a parte teórica quanto a parte prática com algumas questões. Então vocês conseguem ver de fato como esses assuntos caem em prova. Então fiquem ligados no canal, se inscrevam, assistam aos vídeos até o final, que dessa forma vocês irão estar super preparados para arrebentar aí na prova, ok? E qual é o assunto da aula de hoje? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar o ponto 5 do edital, ou seja, nós iremos trabalhar a resolução de equações do segundo grau. Então, eu vou explicar de forma bem rápida tudo o que vocês precisam saber para arrebentar aí no quesito 5 da prova. Então, pessoal, resolução de equações do segundo grau. Daqui, o que vocês precisam saber é que equação do segundo grau e equação quadrática é a mesma coisa. Somente são formas diferentes de se referir ao mesmo assunto, mas é a mesma coisa. As equações do segundo grau são formadas por ax ao quadrado mais bx mais c. Ah, Vanessa, como assim? Calma, galera. Vocês vão entender. Vamos aos poucos. O a sempre vai ser o número que está colado com x ao quadrado. Então, o a sempre vai ser o número que está colado com x ao quadrado. O b sempre será o número que está colado com o x. Então, b sempre vai ser o número que está colado com o x. E o c sempre vai ser o número que estará sozinho. Então, o c vai sempre estar sozinho. Pessoal, algo que é muito importante que vocês saibam é que as equações do segundo grau podem ser completas ou incompletas. Como que a gente faz para saber, por exemplo, que uma equação do segundo grau é completa? Para uma equação do segundo grau ser completa, ela precisa ter os valores de todos os coeficientes, ou seja, precisa ter o valor de A, o valor de B e o valor de C. Ah, Vanessa, mas como assim? Galera, vamos fazer aqui o exemplo e vocês vão entender. Ó, nesse exemplo aqui, ó, qual que é o valor de A, qual que é o valor de B e qual que é o valor de C. Pessoal, eu tinha explicado para vocês que A é sempre o número que está colado com x ao quadrado. Qual que é o número que está colado com x ao quadrado aqui? É o 5. Então, A é o 5. Eu tinha explicado para vocês que B sempre é o número que está colado com o x. Qual é o número que está colado com x aqui? Ó? É o 2. Então, B é 2. E eu havia explicado para vocês que C sempre é o número que está sozinho. Qual é o número que está sozinho aqui? Ó? É o 2. Então, C também é 2. Tá vendo aqui ó, que a gente achou o valor de A, achou o valor de B e achou o valor de C e nenhum deles é zero? Então, essa equação do segundo grau é completa. Eu coloquei esse outro exemplo aqui embaixo para vocês entenderem algo que é muito importante. Independente da ordem, A sempre vai ser o valor que está colado com x ao quadrado. Então, qual é o valor que está colado com x ao quadrado aqui? Ó? Vamos procurar o x ao quadrado. Está aqui. Ó. Qual é o valor que está colado com ele? 5. Então, A é 5. B é o número que sempre está colado com o x. Cadê o x aqui? Está aqui. E qual que é o número que está colado com ele? 2. Então, B é 2. E o C sempre é o número que está sozinho. Qual é o número que está sozinho aqui? Ó? É o 2. Então, C é 2. Está vendo que é a mesma coisa que o de cima? Eu só mudei a ordem? Então, eu fiz isso de propósito, para vocês entenderem que A não é o primeiro, B não é o segundo e C não é o terceiro. Não é assim que se acha o A, o B e o C. Vocês vão achar o A, o B e o C fazendo como eu falei. O A sempre está colado com x ao quadrado, o B sempre está colado com x e o C sempre está sozinho. Agora, falando sobre equação do segundo grau incompleta, para saber que uma equação do segundo grau é incompleta, basta que o valor de B, o valor de C ou o valor de B e C sejam iguais a zero.
Então, vamos fazer esse exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Ó. O A sempre é o número que está colado com x ao quadrado. Quem está colado com x ao quadrado aqui, galera? Menos 3. Então, A é menos 3. B sempre é o valor que está colado com x. Quem está colado com x aqui, ó? Menos 2. Então, B é menos 2. E qual é o valor de C, galera? C sempre é o número que está sozinho. Tá vendo aqui, ó, que à esquerda do igual não tem nenhum número que está sozinho? Então, C é igual a zero. Lembra que eu falei que se B for igual a zero, C for igual a zero, ou B e C forem iguais a zero, a equação do segundo grau é incompleta? Então, aqui, ó, galera, o C é igual a zero. Então, essa equação do segundo grau aqui, ó, é incompleta. Vamos fazer esse exemplo aqui embaixo só para fixar, ó. O A é o número que está colado com x ao quadrado. Aqui a gente pode ver que o A é 2. O B é o número que está colado com x. Cadê o x aqui, ó? Não tem. Então, o B é igual a zero. E o C é o número que está sozinho, ó. Qual é o número que está sozinho aqui à esquerda do igual? Não tem. Então, o C também é igual a zero. Lembra que se B, C ou B e C forem iguais a zero, a equação do segundo grau é incompleta? Então, galera, esse exemplo aqui, ó, temos uma equação do segundo grau incompleta. Ah, Vanessa, como eu sei que a equação é do segundo grau? Galera, se tiver um x ao quadrado, a equação é do segundo grau. Vamos lá, ó. Aqui, ó, x ao quadrado, equação do segundo grau. Aqui, ó, x ao quadrado, equação do segundo grau. Aqui, ó, x ao quadrado, equação do segundo grau. Aqui, ó, x ao quadrado, equação do segundo grau. Pessoal, vamos lá, ó. Aqui nessa equação do segundo grau, a gente sabe que é do segundo grau porque tem o x ao quadrado. E nessa equação do segundo grau, o valor que está colado com x ao quadrado é 4. Então, a gente sabe que 4 é A. O B é o valor que está colado com x. Não tem aqui. Então, o B é igual a zero. E o C é o número que está sozinho. Então, a gente sabe que é menos 16. Como B é igual a zero, a gente confirmou aqui que essa equação do segundo grau é incompleta. Então, agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz para resolver uma equação do segundo grau incompleta. Eu vou arrastar essa equação para cá, para poder explicar para vocês melhor. Então, fica assim, ó, 4x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Pessoal, para a gente resolver uma equação do segundo grau incompleta, a gente tem que isolar o x. Como assim isolar o x? Isso quer dizer que a gente vai deixar o x sozinho de um lado da igualdade e jogar todos os outros números para o outro lado. Eu vou fazer o exemplo aqui e vocês vão entender melhor. Ó, o objetivo é deixar esse x aqui, ó, sozinho desse lado esquerdo da igualdade e jogar o 4, esse 2 e o menos 16 para o outro lado da igualdade. Vamos lá, ó. Vamos começar jogando o menos 16 para o outro lado da igualdade. Pessoal, vamos lá. Ó. A gente sabe que quando um número é negativo e ele é jogado para o outro lado da igualdade, ele fica positivo. Então, ó, 4x ao quadrado é igual a 16 positivo. Beleza? A gente manteve o 4x ao quadrado desse lado e jogou o menos 16 para o outro lado da igualdade como mais 16. Agora, a gente vai jogar esse 4 aqui para o outro lado. Mas observem que esse 4 está colado com x ao quadrado. Isso quer dizer que ele está multiplicando o x ao quadrado. Quando o número está multiplicando e é jogado para o outro lado da igualdade, ele inverte. Então, ele é jogado como uma divisão. Então, a gente mantém aqui o x ao quadrado do lado esquerdo da igualdade e o 4 vem para cá dividindo 16. Então, fica assim, ó, 16 dividido para 4. Pessoal, 16 dividido para 4 é igual a 4. Então, fica assim, ó, x ao quadrado é igual a 4. Agora, para esse x aqui ficar completamente isolado, completamente sozinho, à esquerda da igualdade, a gente precisa jogar esse 2 para o outro lado. Quando a gente joga algo que está elevado para o outro lado, ele vai como uma raiz. Como aqui é 2, vai como uma raiz quadrada. Então, fica assim, ó, x
é igual a raiz quadrada de 4. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 4? Qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 4? Pessoal, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, fica assim, ó, x é igual a 2, porque raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ah, Vanessa, então x é igual a 2. É a resposta dessa equação do segundo grau? Quase, gente, mas não. Na equação do segundo grau, a gente tem que gerar raízes, duas raízes. A gente chama essas raízes de x' e x duas linhas, ou x1 e x2. Uma raiz dessa daqui vai ser positiva, a outra raiz vai ser negativa. Por isso que a gente sempre diz que é mais ou menos. Então, x é igual a mais ou menos 2, porque isso quer dizer que o x' vai ser x' é igual a mais 2, e o x duas linhas quer dizer que x duas linhas é igual a menos 2. Agora que vocês já aprenderam a resolver uma equação do segundo grau incompleta, eu vou ensinar para vocês como resolve uma equação do segundo grau completa. Galera, muita atenção aqui. Eu vou fazer o exemplo para vocês e no final vocês vão entender. Não se assustem. Vamos lá, ó. Aqui tem a equação do segundo grau. A gente sabe que ela é do segundo grau porque tem o x ao quadrado aqui, ó. A gente sabe que o a é o número que sempre está colado com x ao quadrado. O x ao quadrado está aqui, não está? Então, a gente sabe que o número que está colado com ele é 1. O b é o número que sempre está colado com x. Qual é o número que está colado com x aqui, ó? Menos 5. Então, a gente sabe que b é igual a menos 5. E o c sempre é o número que está sozinho. Qual é o número que está sozinho aqui, ó? É o c. Aqui a gente tem o valor de a gente tem o valor de b e a gente tem o valor de c. Então, a gente confirmou que essa é uma equação do segundo grau completa. Agora, para resolver uma equação do segundo grau completa, primeiro a gente tem que descobrir o valor de delta. Vanessa, o que é delta? Delta é esse triângulozinho aqui, ó. Para descobrir o valor de delta, a gente precisa usar essa fórmula de delta aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, eu vou transpassar essa fórmula para cá para ensinar para vocês. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pessoal, basta a gente transferir os valores aqui para dentro dessa fórmula. Fica assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado. Quem que é b aqui, galera? Menos 5. Então, a gente faz assim, ó. Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o a? A é 1, ó. Vezes 1 vezes c. Quem que é o c? 6. Beleza? Então, a gente transpassou os valores que a gente encontrou para dentro da fórmula. Agora, a gente tem que resolver essa fórmula. Pessoal, ao quadrado quer dizer que menos 5 está multiplicando menos 5. Então, fica assim, ó, menos 5 vezes menos 5. Pessoal, 5 vezes 5 dá quanto? 25. Lembram que lá na primeira aula eu expliquei para vocês que sinais iguais dá positivo? Então, mais vezes mais dá mais e menos vezes menos dá mais também? Porque são sinais iguais? Menos e menos é igual, certo? Então, menos vezes menos é igual a mais. Então, menos 5 ao quadrado é igual a mais 25, ou seja, 25 positivo. Agora, aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4, certo? E menos 4 vezes 6 dá quanto? Pessoal, ó, menos 4 vezes mais 6. Isso aqui dá quanto? Ó, 4 vezes 6 dá 24. Sinais diferentes é negativo, ou seja, menos vezes mais, menos e mais são sinais diferentes, certo? Então, menos vezes mais é igual a menos. Então, a resposta disso daqui, ó,
é menos 24. Então, qual que é a resposta de delta? Galera, delta é igual a 25 menos 24, ou seja, delta é igual a 1. Agora que a gente achou o valor de delta, nós precisamos achar o valor das raízes da equação, ou seja, a gente precisa achar o x1 e o x2. Para achar as raízes da equação, a gente precisa usar a fórmula de Bhaskara. Eu sei que essa fórmula aqui assusta de cara, mas nós vamos fazer juntos e vocês vão entender. Percebam aqui, ó, que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E o que tem aqui dentro? Ó? B ao quadrado menos 4ac. Então, a gente pode riscar isso daqui, ó, e simplesmente dizer que é raiz de delta. Então, eu vou transpassar isso para cá, para a gente fazer junto, e vocês vão entender. Vamos lá, ó. X é igual a menos b, mais ou menos. Então, menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, 2 vezes o a. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transferir os valores de a, b e c aqui para dentro dessa fórmula. Como que fica isso aqui? Ó? X é igual a menos b, então, menos... Qual que é o valor de b? Menos 5. Então, menos 5, mais ou menos raiz de delta. Então, raiz de... Quanto que é delta, galera? 1. Então, raiz de 1 dividido por 2 vezes o a. Quem que é a? É 1. Agora que a gente já colocou todos os valores dentro da fórmula, basta a gente resolver, galera. Então, fica assim, ó, x é igual a menos com menos é igual a mais, certo? Então, fica mais 5. Então, x é igual a 5 mais ou menos raiz de 1. Galera, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, raiz de 1 é igual a 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, 2. Aqui, agora, o que a gente faz? Ó, pessoal, tem o x1, que é mais, e o x2, que é menos. Ah, Vanessa, como assim? Galera, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente vai fazer o x1. x1 é igual a 5 mais 1 dividido por 2. Então, isso aqui quer dizer ó, que 5 mais 1 é igual a 6 dividido por 2, ou seja, x' é igual a 3. Agora, a gente vai fazer o menos. Então, fica assim, ó, o x, 2 linhas, ou seja, x2 é igual a 5. Dessa vez, ao invés da gente usar mais, ó, como a gente usou aqui, a gente vai usar menos. Então, 5 menos 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar, ó, x menos 1 é igual a 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, é assim que a gente resolve uma equação do segundo grau completa, galera. Primeiro, a gente acha o delta usando a fórmula de delta. A gente achou aqui que delta é igual a 1. E depois a gente acha os valores de x1 e x2, ou seja, o valor das raízes da equação, utilizando a fórmula de Bhaskara. Sempre o x1 vai ser com mais e o x2 vai ser com menos. Então, aqui a gente descobriu que x1 é igual a 3 e x2 é igual a 2. Agora que vocês já aprenderam a resolver as equações do segundo grau completas e incompletas, vocês já estão prontos para fazer algumas questões de concursos passados. Então, vamos lá. Pessoal, essa questão aqui é da banca FGV, que é a mesma banca do concurso do IBGE de 2022. Essa questão aqui diz que as equações x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a 0 e a equação x ao quadrado mais x mais m é igual a 0 tem uma raiz em comum. A soma dos possíveis valores de
m é... Então, galera, eu sei que assusta quando olha de cara, mas nós vamos fazer juntos e vocês vão entender como que se resolve questões desse tipo aqui. Para começar, vamos pegar essa equação aqui e eu vou aplicar tudo que eu ensinei para vocês anteriormente. Então, é assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. Pessoal, o valor de A é 1, porque o 1 está colado aqui com x ao quadrado. O valor de B é menos 4, porque menos 4 está colado com x. E o valor de C é 3, porque 3 é o número que está aqui sozinho. Lembram que para resolver uma equação do segundo grau completa, primeiro a gente tem que achar o valor de delta? Então, vamos lá, galera. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pessoal, quem que é o b aqui, ó? É menos 4. Então, menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Isso fica assim, ó. Delta é igual a 4 vezes 4 é quanto, galera? 16. Menos vezes menos é mais. Então, 16 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, a resposta aqui de delta é igual a 4, porque 16 menos 12 é igual a 4. Agora, para a gente achar as raízes dessa equação, a gente precisa usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Isso aqui quer dizer, ó, que x é igual a menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 4, 2 vezes o a, que é 1. Então, isso quer dizer, ó, que fica assim, x é igual a menos com menos é mais, então fica 4, mais ou menos, raiz de 4 é igual a 2, e 2 vezes 1 é igual a 2 também. Então, pessoal, x1 vai ficar assim, ó, 4 mais 2, 4 mais 2 dividido por 2. E o x2 vai ficar assim, ó, 4 menos 2, 4 menos 2 dividido por 2. Como que a gente acha o x1 aqui, ó? 4 mais 2 é igual a 6, dividido por 2, que é igual a 3. 4 menos 2 é igual a 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então, pessoal, a gente descobriu que o x1 é igual a 3 e que o x2 é igual a 1. Então, a gente descobriu as raízes dessa primeira equação aqui, ó. Pessoal, mas o que a questão quer é que a gente descubra a soma dos possíveis valores de m, que a gente não sabe quanto é. Os possíveis valores de m são 2, porque sempre são duas raízes. A gente sabe que a primeira raiz aqui, ó, é igual a 3. Então, em todo lugar onde tem x aqui, a gente vai substituir por 3. Então, vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado mais 3 mais m é igual a 0. 3 ao quadrado é igual a 9 mais 3 mais m, que é igual a 0. 9 mais 3 é igual a 12, mais m, que é igual a 0. Então, m é igual a menos 12, porque a gente joga o 12 para o outro lado da igualdade trocando o sinal. Se é mais 12, vai para lá como menos 12. Então, o primeiro possível valor de m é menos 12.
Agora, a gente tem que achar o segundo possível valor de m. Então, ao invés de a gente substituir aqui o x por 3, a gente vai substituir agora, ó, por 1. Então, onde tem x, a gente vai colocar 1. Então, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado mais 1 mais m é igual a 0. 1 ao quadrado é igual a 1, mais 1 mais m, que é igual a 0. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 2 mais m é igual a 0. Então, m é igual a menos 2, porque quando a gente joga um número positivo para o outro lado da igualdade, ele fica negativo. Então, o que acontece aqui, pessoal? A gente já achou os dois possíveis valores de m, que é menos 12 e também menos 2. O que a gente tem que fazer agora é somar esses dois valores. Menos 12 mais menos 2 é igual a menos 14. Então, a resposta da nossa questão é letra E, menos 14. Pessoal, obrigada por terem assistido ao vídeo até o final. Se não entenderam alguma coisa, volta, assistam de novo, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar aí na prova, beleza? No próximo vídeo, nós vamos ver o ponto 6 do edital. Então, até lá! Tchau!